Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, tuas palmas glorificam a Jesus. Já estava com saudade de vocês. Não estava previsto eu vir aqui hoje, não. Mas agora de tarde coube Deus da gente estar aqui hoje. Amém, pessoal? Deus sabe o que faz. Hoje eu acordei com a porta do meu quarto sendo aberta. Eu falei, deu ladrão na minha casa. Quando eu vejo é o meu filho que veio de São Paulo ontem só para me ver hoje. Bata a palma aí pela vida dele aí, ó. Pegou um ônibus de 12 horas. 12 horas, chegou de manhã cedo, nos acordando. E já está indo embora. Sair daqui, já vou deixar ele na rodoviária de volta, que ele estuda lá em Campinas, na Unicamp. E quando o pastor Alexandre me chama para vir aqui, eu já não sei o que pregar, porque tudo que eu sabia eu já preguei para vocês. Mas o Espírito Santo é tremendo, né? A gente vai vendo os testemunhos, e os testemunhos por si só já fala. Por si só já fala. Quando pegar uma carona aqui no barco de Pedro, quando Jesus escolhe o barco de Pedro, quem escolheu o barco de Pedro foi Jesus. Segundo a história, tinha mais de 400 barcos ancorados. Ali era o lugar onde os barcos se ancoravam. E Jesus escolheu exatamente o barco de Pedro. Talvez Pedro deve ter pensado assim: Senhor, tem tantos outros barcos mais importantes, mas Jesus diz, eu quero o teu. Senhor, tem tantos pescadores mais experientes, mas Jesus disse, eu quero contigo. Quero dizer a você que tem coisa que só serve se for contigo, não vai ser outro. Deus tem algo contigo, e você pode fugir, você pode se afastar, você pode correr, não adianta, Ele só quer se for contigo. Eu estava meditando que o que mantém o fogo aceso no altar, e o que é altar? Altar é um lugar alto aonde se apresenta sacrifício. Altar é um lugar alto aonde se apresenta, vamos repetir comigo? Altar é um lugar alto aonde se apresenta sacrifício. Deus não se encontra conosco na nave da igreja. Deus não se encontra conosco nas salas da igreja. O lugar de se encontrar com Deus é no altar. Altar, pastor Alexandre, não foi feito para pastor sentar. Altar não foi feito para bispo ficar. Altar não foi feito para músico tocar. Altar foi feito para receber sacrifício. Exceto quando o pastor, quando o músico, quando o bispo vive uma vida de sacrifício, aí ele tem direito de ficar no altar. Porque tem muita gente cantando no altar, mas vivendo uma vida de prostituição lá fora. Tem muita gente pregando no altar, mas vivendo uma vida errada lá fora. Não são dignos de ficar no altar. Altar é lugar para quem vive uma vida de sacrifício. Quem é marido de uma só mulher, quem é fiel a Deus, quem não mente, quem não aceita suborno, quem não se corrompe, quem não se dobra para esse mundo, esse sim é digno de viver no altar. E o que mantém o fogo do altar não é propriamente o fogo. Duas coisas mantêm o fogo do altar. A primeira, a gordura do sacrifício, e a segunda, a lenha. Para o fogo ser aceso, para o fogo ser mantido, não dependia do fogo, dependia da gordura e dependia da lenha. Será que hoje, nessa noite, ainda tem lenha para queimar aqui hoje, pastor Alexandre? Será que ainda tem lenha para manter esse fogo aceso? Será que tem lenha nessa igreja? Cadê o glória a Deus daquele que é lenha, lenha, lenha? É a lenha que mantém o fogo aceso. Mas eu aprendi que tem dois tipos de lenha. Tem a lenha que pega fogo e tem a lenha verde.
Lembra quando a gente fazia fogueira no passado? Eu tentava fazer a lenha verde pegar fogo. Eu colocava querosene, eu colocava gasolina, eu colocava tudo, mas a lenha verde não pega fogo. E além de não pegar fogo, ainda apaga o fogo da lenha que está queimando. Ei, será que tem lenha verde aqui? Quem é a lenha verde? A lenha verde é aquela que não dá glória a Deus. A lenha verde é aquela que não grita aleluia. A lenha verde é aquela que está incomodada porque o irmão está do lado gritando. A lenha verde é aquela que, além de não glorificar, ainda fica com raiva da que está glorificando. Tem lenha verde ou tem lenha pronta para ser queimada? Cadê a lenha pronta para ser queimada? Oricanta mandala xiribala. Josué capítulo de número 6. Eu quero ser objetivo. Josué capítulo de número 6. Eu vou estar pregando agora no Sim, lá em São Gonçalo. É o maior congresso pentecostal do Rio de Janeiro. Vai pregar Bílio Santana, vai pregar Marcos Feliciano, vai pregar Sila Malafaia, vai pregar uma legião de grandes homens de Deus. O único caco lá sou eu. Mas quando Deus procura vaso para usar, Ele não encontra, Ele usa um caco. Foi um caco que aliviou a coceira de Jó. Tem muitos cacos que ninguém dá nada por você, mas ainda vai ser muito usado esse ano para aliviar a dor de muita gente. Tudo está acontecendo, um mistério que ninguém está acreditando. Sexta-feira agora eu estava na vigília da Celebrar com mais de 10 mil pessoas. E quando alguém diz, está aqui o Bispo Pinaldo, a pessoa fica assustada. A Igreja Universal se relacionando. Diga para quem está do outro lado, Jesus está voltando mesmo. Aí alguém diz, bispo, sou céu da Universal. Não, bom é ser da Universal. Porque se eu saísse da Universal, diria, só está aqui porque saiu da Universal. Se tivesse lá, o Bispo Macedo não deixava. Em novembro agora a gente vai levar o terceiro grupo de pastores do Brasil, que não são da Igreja Universal, para o Templo de Salomão. Mais de 10 mil pastores no templo. Quem esteve lá no Templo de Salomão? Quem esteve? É uma maravilha. E é possível esse ministério chegar mais longe do que chegou a Igreja Universal em 38 anos. É só não faltar fogo. Tem que ter fogo, tem que ter sacrifício, tem que ter lenha, tem que ter gordura. Josué capítulo de número 1, estou falando, ainda nem abri aqui, nem achei ainda, meu Deus. Diz assim: ora, Jericó cercou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem... Vamos ler todo mundo juntos esse versículo? No 3, todo mundo juntos? 1, 2, 3, vai! Por que Jericó estava cercada? Por causa de quem? Não ouvi, por causa de quem? Abra aí agora 1 Samuel capítulo de número 17. 1 Samuel capítulo de número 17. Eu vou fazer aqui duas comparações. Pastor Alexandre vai fazer 40 anos, pastor Alexandre. 40? Nem parece, rapaz, parece mais. Quando eu tinha 40 anos eu achava velho, que eu estava velho, cara. Brincadeira, tu tá jovem, garotão. 1 Samuel capítulo de número 17, versículo de número 8. E parou
clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saíres em ordem à batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, como é que ficaram? Espantaram-se muito. Eu quero fazer aqui hoje duas comparações, e eu queria me ater a essas duas comparações, porque não foi um acaso que nos trouxe aqui. Nós estamos aqui porque Deus quis que a gente estivesse aqui, e está aqui quem Deus quis que estivesse aqui, e está aqui aqueles que o diabo não domina, porque se o diabo dominasse, não deixaria você chegar aqui hoje. Então ele já perdeu, não te dominou. Quem te trouxe foi Jesus. Se prepara, que ele vai te levar onde ele prometeu. Se prepara. Nós vamos ver que na época de Josué, pastor Alexandre, Israel não tem exército, mas tem a presença de Deus. Israel não tem rei, mas tem a presença de Deus. Israel não tem soldado, era um bando de escravo, mas tem a presença de Deus. Israel não tem general de guerra, mas tem a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus, o diabo tem que respeitar. Quem tem a presença de Deus, Satanás tem que respeitar. Quem tem a presença de Deus, o diabo sabe. Na época de Josué, as pessoas ouviam falar do Deus de Israel. Na época de Josué, as pessoas tinham ciência que quem pelejava as lutas de Israel era Jeová, o Deus de Israel. Na época de Josué, a população ao redor de Israel tinha ciência do que Deus fazia. E Deus diz a Josué que vai entregar Jericó. E o povo de Jericó, sabendo que Israel está chegando, fecha seus muros, fecha suas portas, fecha as suas casas, dizendo assim: olha, aqui eles não entram. E diz que ninguém saía, ninguém entrava, porque eles tinham medo de Israel. Mas Jesus disse: talvez você está aqui debaixo de uma promessa e não está vendo a promessa se cumprir, mas você tem promessa. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não sai da terra enquanto ela não se cumprir. Deus disse: Josué, não esquenta a cabeça, Josué, não olha para a dificuldade, Josué, eu já entreguei na tua mão Jericó. A população da época sabia os feitos do Deus que a gente serve, e tinha medo, tinha respeito do povo de Deus. Por quê? Porque eles ouviram que Deus tirou aquele povo do Egito. Era um povo escravo, era de Deus, mas era escravo. Era de Deus, mas estavam malhando barro, pisando em barro. Era de Deus, estava sendo esculachado, humilhado, envergonhado, mas era um povo que tinha promessa, e Deus havia dito que iria tirar aquele povo dali. E o que Deus faz com isso? Deus abre o mar, e aquele povo passa no caminho daquele mar aberto, sem nada acontecer com ele. E de repente aquele caminho que foi aberto para o povo de Deus,
Quem vem por aquele caminho também é o exército de Faraó. Mas eu quero deixar uma palavra profética. A porta que Deus vai abrir para você, ninguém vai entrar por ela. O caminho que Deus vai abrir para você, ninguém vai passar a perna em você. O caminho e a porta que Deus está abrindo, só você vai passar e mais ninguém. Israel passa e o mar se fecha e mata Faraó e seu exército. As pessoas sabem disso. Respeita o Deus de Israel. No deserto é de ciência de todos nós e deles também, muito mais, que durante o dia, no calor escaldante do deserto, eu já atravessei o deserto, tem mesmo o guia dizer assim: olha, bispo, mesmo sem sede, beba água. Mesmo sem sede, beba água para não desidratar. Mesmo que tu não tenha sede, é obrigado a beber água por causa do deserto. Mas diz a Bíblia que nesse sol escaldante tinha uma nuvem que fazia sombra para o povo de Israel. Já tem alguém recebendo, já tem alguém entendendo. Tem uma nuvem. Ei, eu quero aqui dizer a você que o sol aparece para todos, mas a nuvem só tem os filhos de Israel. A sombra só tem quem serve a Deus. A sombra só tem aqueles que temem a Deus. O céu é de todos, mas a sombra só é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Tem sombra para a tua vida, tem sombra para a tua casa, tem sombra para a tua família, tem sombra para esse ministério. Só é de todos, mas bate no peito e diga: a sombra é só minha. Eles sabiam disso. Vem a noite, as coisas invertem. Ao invés do calor, vem o frio. O frio. Mas diz a Bíblia que à noite, Jeová, o Deus que eu sirvo, o Deus dessa igreja, vinha com uma coluna de fogo e protegia da serpente, dos escorpiões, das cobras, das jararacas, das fofoqueiras, protegia das calúnias, do disse-me-disse. Havia fogo que protegia. Ei, pode tentar te caluniar, pode tentar te passar a perna, pode tentar te dar golpe, mas vai ter fogo te cercando, vai ter fogo te cercando, vai ter fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então eles respeitavam Israel. Por onde Israel passava, o povo fugia, abria. Na época de Saul, Israel já tem um grande exército, mas não tem mais a presença de Deus. Israel já tem um rei, mas já não tem mais a presença de Deus. Israel já tem um general, Abner, mas não tem mais a presença de Deus. Israel já tem um exército numeroso, mas já não tem mais a presença de Deus. E aonde não se tem a presença de Deus, o diabo não respeita. Aonde não se tem a presença de Deus, Satanás pinta e borda. O diabo não respeita bispo, o diabo não respeita pastor presidente, o diabo não respeita obreiro, o diabo não respeita nada. O diabo só respeita quem tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus, quem tem a presença de Deus é respeitado. O diabo não respeita canudo, o diabo não respeita diploma, o diabo só respeita quem tem a presença de Deus. E quem quer a presença de Deus? Quem quer dar glória a Deus aí? As pessoas hoje estão preocupadas com tantas outras coisas. As pessoas hoje estão preocupadas com o Estado.
Vai vir pregar aqui o pregador que prega nos Gideões, estátua. Vai vir pregar aqui o bispo, estátua. Vai vir pregar aqui o fulano de tal que já pregou em tantos países, estátua. O diabo não respeita nada disso. O diabo só respeita quem tem a presença de Deus, porque ele está entrando, está destruindo a vida de tanta gente. Por isso que zombavam de Israel. E é o que está acontecendo hoje. Alguns lembram quando um bispo nosso fez a Sina Santa. Quase acabam com a Igreja Universal. Quase acaba. Veio o Rede Globo, veio a Igreja Católica, veio os crentes. Em Portugal mandaram a matéria para o mundo. Em Portugal, um homem pegou uma draga e derrubou a igreja com a draga. Ano passado, foi esse ano, você viu a parada gay, queimar a Bíblia, zombaram, esculacharam. E ninguém fez nada. A Igreja Católica não fez nada. A Rede Globo não fez nada. Ninguém fez nada. O diabo está zombando com a igreja hoje em dia. E não está acontecendo nada. Porque a igreja hoje em dia só está preocupada com o seu bem-estar. A igreja hoje em dia só está preocupada com a sua bandeira. A igreja hoje em dia só está preocupada com os seus adeptos. A igreja hoje em dia não está mais preocupada com a presença de Deus. Por isso o diabo está desrespeitando a igreja no nosso país, porque está faltando a presença de Deus. Evoluiu, mas está faltando a presença de Deus. Cresceu, mas está faltando a presença de Deus. Tem carros importados, mas está faltando a presença de Deus. Comprou mansões, mas está faltando a presença de Deus. E aonde não tem a presença de Deus, mais tarde ou mais cedo, o diabo vai entrar e vai fazer o que ele quer e bem entende. Você não pode sair daqui hoje sem a presença de Deus. Ei, não é o jejum que vai mudar a tua história. É importante jejuar, senão Jesus não mandava. Não é a oração que vai mudar a tua história. É importante orar, sem cessar, mas não é a oração que vai mudar a tua história. É importante subir monte, esses dias eu subi um monte. Fazia anos que eu não subia o monte. O pastor Marcos Pereira da Adude, que esteve preso, me chamou para ir na igreja dele. Eu fui de muito bom grado. Ele disse: Bispo Pinaldo, vamos no monte comigo? Eu falei: agora vou ou não vou, meu Deus? Mas eu estou dentro. Se é para buscar Deus, estou dentro. Mas disse assim: Bispo Pinaldo, aqui na minha igreja tem um problema. Eu falei: qual, meu pastor? Aqui na minha igreja nós só subimos um monte de terno. Oxente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei: por quê? Porque a gente tem que estar bonito na presença de Deus. Eu falei: meu Deus, quando eu estiver tomando banho não volta não, porque... Mas a gente respeita. Jesus disse que quem não é contra nós é a nosso favor, e ninguém pode negar a obra que Deus tem feito através do pastor Marcos. Quantos foram recuperados? Quantos largaram o tráfico? Homem que bota a cara nas madrugadas. Não sou advogado dele, ele nem tem o direito de defendê-lo. Mas eu e você, dependendo das informações que a gente ouve, a gente estende o dedo e fala: tá vendo? E a gente foi para o monte de terno. E tem mais, não podia ser terno nem preto nem vermelho. Eu falei: ué, preconceito agora com preto? Tem que ser só claro.
E ali a gente orou, orei quase 1 hora. Fazia tempo, eu já estava pedindo a Deus para acabar a oração, que eu não estava mais aguentando. Eu estava, meu Deus, chega de orar. E eu não estava aguentando, porque os caras oram 5 horas de joelho dobrado. Eu esticava assim o joelho para alongar. Ai. Eu falei assim, meu Deus, eu estou pecador pra caramba, rapaz, não sou crente ainda não. É importante, um monte de lá pra cá tenho orado mais, tenho buscado mais, mas não resolve. O que resolve é sacrifício no altar. O que resolve é vida no altar. O que resolve é uma vida voltada para Deus. Ali nasce filhos na fé. Quando Jesus Cristo jejuou, foi importante, mas não nos salvou. Quando Jesus Cristo orou, foi importante, mas não nos salvou. Quando Jesus Cristo foi ao monte, foi importante, mas não resolveu. Só resolveu quando Ele foi para a cruz. O problema é que tu quer que resolva, mas tu não quer ir para a cruz. Lá na cruz vem um soldado, pega a lança, pastor Alexandre, e vai lá na costela. Quando a lança bate na costela, a minha Bíblia diz que saiu sangue. Aliás, saiu água e depois sangue. Você não entendeu? Saiu água e depois saiu sangue. Ei, como é o nome da esposa que teve filho? Maíra. Cadê a Maíra? Arrebatada não foi. Eu estou aqui ainda. Ah, está no berçário. Mãe, quem é mãe? Levante a mão. As mães, levante a mão. Mãe, a senhora sabe que quando chega a hora de dar o filho, a primeira coisa que estoura é a bolsa, a primeira coisa que sai é água, e depois sai o sangue, e em seguida o filho. Quando sai sangue, água de Jesus, depois sai sangue de Jesus, aí nasce o filho, nasce o Bispo Hinaldo, nasce o pastor Alexandre, nasce a gente. Dá glória a Deus aí quem tem glória para dar. Aleluia aí quem tem lenha para queimar ainda. Oh, a presença de Deus está forte aqui, hein? Oh, Espírito Santo, encha essa igreja com a tua presença, Espírito Santo. Encha essa igreja com a tua presença. Faça nascer aqui filhos de Deus. Não foi a oração, não foi o jejum, não foi o monte que fez nascer o Hinaldo. Foi na hora que o guarda espeta, sai água, depois sai sangue, depois nasce o Hinaldo. Diga teu nome. Aí vem o Espírito Santo e mora dentro de nós. Deus dentro de nós, rapaz. Ei, por onde você andar, você foi para onde? Foi para Caxias? A palavra de Deus chega contigo. Tu foi para São Paulo? A palavra de Deus chega contigo. Tu foi para os Estados Unidos? A palavra de Deus chega contigo. Aonde tu for, a palavra de Deus chega contigo, porque o Espírito da palavra era verbo, e o verbo se fez carne e habitou dentro de nós. Dentro de nós mora o Espírito Santo, dentro de nós mora o Deus Altíssimo. E Satanás quer fazer de tudo para a gente perder essa presença, envolvendo vocês com tantas outras coisas. A internet é boa, mas tem gente dominada pela internet.
O WhatsApp é bom, mas tem gente dominado. Esse dia o marido estava reclamando: bispo, não estou aguentando mais a minha mulher. Por quê? Ela está dominada pelo tal de WhatsApp. Bispo, eu chamo ela diz: amor, espera, a foto ainda não foi, está rodando aqui a foto, deixa a foto ir, já estou indo. E as pessoas vão perdendo a presença de Deus, e o mundo vai entrando, as coisas vão entrando, a corrupção vai entrando, a raiva do PT vai entrando, a raiva dos falsos irmãos vai entrando, para tirar da gente a presença de Deus. Não tinha ninguém. Um homem chamado Golias afrontava todo Israel. Durante 40 dias ele aparecia e pedia: dá-me um homem, eu só quero um homem, dá um homem. Meu Deus, não tinha ninguém. Será que nessa igreja, no São Ágape, tem alguém? Será que tem alguém que Deus pode usar? Será? Um ali, ó, outro ali, ó, outro lá, ó. Cadê? Um só. Aí quem vem? Quem aparece? Lá do meio do nada, um garoto chamado Davi. Não tinha a presença, a aparência de soldado, mas tinha a presença de Deus. Não tinha tamanho de soldado, mas tinha a presença de Deus. Não era um pregador de nome, mas tinha a presença de Deus. Não era nenhum popstar, mas tinha a presença de Deus. Alguém que ninguém dava nada, esse não, mas tinha a presença de Deus. Se tu tiver a presença de Deus, pode te subjugar, subestimar, pode te desprezar, mas com a presença de Deus, o teu comércio vai crescer, a tua empresa vai crescer, a tua casa vai ser salva, tudo vai dar certo na tua vida. Aí Davi vê aquela afronta, e eu vou conjecturar, Davi deve ter se escondido com susto, e deve ter dito: ué, quem é esse daí? Ah, meu Deus, eu vou agora assistir a maior batalha militar. Eu vou ficar aqui no meu canto e eu quero ver. Ah, esse rapaz não sabe com quem está mexendo. Eu quero ver meu irmão. Meu irmão vai se levantar. Vai lá, Eliabe. Ah, é contigo, Eliabe. Tu é soldado, Eliabe. Tu é guerreiro, Eliabe. Tu serve o rei, Eliabe. Vai, Eliabe. Nada de Eliabe. Era soldado, mas já não tinha a presença de Deus. E quando não se tem a presença de Deus, se tem medo das má notícias. E Eliabe não vai. E Davi toma o primeiro susto e diz: Eliabe não foi. Então agora vai o meu amigo. Eu tenho uma aliança com ele. Eu não fiz uma aliança com frouxo, não. Eu tenho o meu amigo, filho do rei, chamado Jonatas. Jonatas vai se levantar. Vai, Jonatas, é contigo, Jonatas. Jonatas, compra o barulho aí do meu irmão. Meu irmão foi frouxo, Jonatas. Compra o barulho dele, eu quero ver. E nada. Ninguém respeitava Israel. Na época de Josué, eles tinham medo de Israel. Mas agora se perderam o respeito para com Israel, porque o inimigo sabia que a presença de Deus já não andava com aquele povo. Davi então diz assim: agora vai o meu rei. Agora vai o rei. Saul, meu rei, de uma vez. E nada. Você já parou para imaginar que a ajuda, na maioria das vezes, vem de onde a gente menos espera? Tu tinha um familiar que podia te ajudar, mas reparou que ele não te ajuda? Tu tinha um parente que poderia te ajudar, mas já reparou que a ajuda não vem dele? A ajuda vem de onde tu menos espera. Como é que Deus faz? Então não tem ninguém. Aí Davi disse: não, é comigo. Eu vou.
E o rei disse: você não pode. Por quê? Ele é grande, experiente na batalha. Rei, eu tenho um testemunho para dar. Posso dar? Dá. O senhor não sabe não, mas meu Deus sabe. Eu estava tomando conta de algumas ovelhas, era pouquinha. O leão grudou na ovelha, rei. O leão grudou para matar meu ovelha. Rei, sabe o que eu fiz? Eu me atraquei com aquele leão. Eu lutei contra aquele leão. E eu tirei a ovelha da boca do leão. E o rei deve ter visto. Oxente. Tem mais, rei? Não parou aí não, rei. Depois, rei, veio um urso. O urso tinha 3 metros de tamanho, rei. Eu não olhei para o tamanho do urso. O urso estava com fome, rei. Eu atraquei com o urso, rei. Matei o urso, rei. Salvei a ovelha da boca do rei. Rei, ele pode ser grande, mas é incircunciso. Você não entendeu? Ele pode ser grande, mas não tem aliança com Deus. Eu tenho, diga eu tenho também. Eu tenho, quem tem aliança, bota no peito, diga eu tenho. Olha o que Davi vê. Davi diz: ele é grande, mas não tem aliança, é incircunciso. Eu não, eu sou circuncidado, 8 dias de vida. Eu tive uma aliança com o meu Deus. Ele veio contra mim com espada, tecnologia, testemunhas falsas, dinheiro de corrupção, malandragem, tudo a favor dele. Mas eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos, cuja presença eu estou, cuja presença eu estou. Eu estou com a presença do Senhor dos Exércitos. Aí ele vai, pega 5 pedrinhas, e uma pedrinha, fica de pé aí, pastor Alexandre. Uma pedrinha, ele joga, Jeová guiando, Jeová, o que é que aconteceu com Golias? Caiu não. Ele não caiu para a direita, ele não caiu para a esquerda, e muito menos para trás, porque se é a pedrada tinha que ir para trás. Isso aconteceu? Ele tombou para frente, para mostrar o que derrubou ele não foi a pedra, mas o tapa de Jeová lá nas costas dele. Tem que ficar claro que é Deus que dá a vitória. Tem que ficar claro que a nossa vitória vem de Deus. A tua vitória vai vir de Deus. A tua vitória, quem quer, fica de pé. Só quem quer a presença de Deus agora. Só quem quer ser cheio da presença de Deus, fica de pé. Olha, a presença de Deus vai tomar esse lugar aqui agora. E por onde tu for, tu vai levar a presença de Deus contigo. Moisés disse: se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Não me deixa ir sem a tua presença. Então quem quer a presença de Deus, diga para ele que você quer. Eu quero. Vem Espírito Santo. Vem Lídia para cá. Vem Espírito Santo. Os músicos me ajudem aqui. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Chame por ele. Chame por ele. Chame por ele. Diga: eu não quero sair daqui vazio. Eu não quero sair daqui vazio. Eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu não vou ter medo da doença. Eu não vou ter medo do miliciano. Eu não vou ter medo do traficante. Eu não vou ter medo do concorrente. Eu não vou ter medo da amante. Eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo da feiticeira. Eu não vou ter medo do feiticeiro. Não, porque eu saio daqui da unção ágape, cheio da presença de Deus. Meu Deus, quem quer presença? Quem quer presença da glória? Quem quer presença, busca agora. Só quem quer, abra a tua boca. Não fica de boca fechada agora não. Diga para Deus que tu quer a presença dele. Que tu quer a presença dele. Tu não quer sair vazio. Tu não quer sair daqui vazio. Aleluia. Oh Espírito Santo, toma os músicos aqui no altar. Toma
toma os músicos aqui no altar, toma o ministério desta igreja, toma os trabalhadores, toma o pastor Alexandre, toma, meu Pai, os servos, diácono, presbítero, toma, Senhor, toma com a tua presença os membros dessa igreja, toma com a tua presença quem está aqui pela primeira vez, toma com a tua presença, Senhor. A gente quer a tua presença, a gente quer, ela tem que vir aqui agora, ela tem que vir agora, tem que vir agora, agora com a tua presença, Espírito Santo. Oricanta lá, manda lá, balaxi. Oh, cadê línguas estranhas? Cadê línguas estranhas dessa igreja? Eu quero ouvir línguas estranhas, cadê? Quem não é batizado com o Espírito Santo vai ser. Glória. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai ser. Ele vai vir sobre a tua vida. Ele quer morar dentro de você. Ele quer habitar dentro de você. Para onde você for, Ele vai contigo. Orila canta, manda lá balá. Ori canta, manda lá balá balasi. Vai vir, pastor Alexandre. Essa igreja vai longe com a presença de Deus, pastor Alexandre. Não aceite o suborno, pastor Alexandre. Não aceite se dobrar para essa sociedade. Não aceite corrupção, pastor Alexandre. Não aceite, porque a presença de Deus na sua vida vai fazer história. A presença de Deus no seu ministério vai fazer história. Vai fazer história. Pegou, olha lá, pegou, meu Deus, meu Deus, já estou vendo vaso marchando. Já estou vendo vaso marchando. Pode faltar vaso, pode até faltar vaso, mas óleo não falta não. Óleo não falta, óleo não falta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é saber que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pastor Alexandre. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me cabe, Tua presença é meu. Isso, está te tomando a presença dele. Está te tomando. Está te tomando, André. Está te tomando, André. Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Recebe a presença. Recebe para a tua vida. Recebe mulher para tu cuidar da tua casa. Recebe homem para tu cuidar da tua família como provedor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A Tua glória, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, Mais e mais. mais e mais. E como serafim. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, Meu Deus, meu Deus.
Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Peço que diminua eu. E que diminua eu. Está nascendo filhos de Deus aqui hoje, hein? Está nascendo filhos de Deus aqui hoje. Bem forte, bem bonito. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aplauda o nome de Jesus. Olha, por onde tu andar, Satanás vai ter que correr, vai ter que respeitar. Vamos voltar àquele tempo do passado que só a sombra dos apóstolos curava os doentes. Não liga não, hein? Quando tu passar assim, alguém manifestar do teu lado. Não liga não, hein? Quando tu colocar a mão alguém lá na tua escola, assim, no teu trabalho, manifestar. É que a presença de Deus vai ser forte.